Olá, irmãos, esse daqui é o Jornada Coragem. Estamos na nossa sexta aula. Essas aulas fazem parte do módulo 2. Já falamos aqui na primeira aula sobre dízimos e ofertas, a segunda aula sobre Santa Ceia, falamos também sobre o Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, e agora nós vamos falar que é algo essencial para a vida cristã. Sem isso você não consegue ir para frente, não consegue andar, só fica patinando no gelo e não sai do lugar. Você sabe o que é isso? É a fé, meu querido. Sem fé você não vai para frente. Então nós vamos aprender coisas aqui importantes sobre esse elemento fundamental na vida cristã, que é a fé. Como ter fé, como vencer a dúvida e outras coisas a mais. Fique nesse vídeo, tenho certeza que Deus vai falar poderosamente na sua vida, te dando clareza sobre esse assunto em nome de Jesus. Então vamos começar aqui essa aula com uma primeira pergunta. O que é fé? Diante disso, a fé é um elemento universal em que toda pessoa tem acesso a isso. Não necessariamente a fé é algo só para os cristãos. Não, mas é algo que qualquer pessoa tem acesso. Um ateu, uma pessoa que não é cristã, seja ela quem for, ela tem acesso a essa fé. A Bíblia menciona que lá em Hebreus, capítulo 11 e o versículo 1, diz assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova que existem coisas que não podemos ver. Então a fé é uma convicção que você tem dentro de você de que algo que você não vê ainda, mas você tem aquela esperança que aquilo irá acontecer. A fé ela é capaz de produzir talvez imagens em sua mente de algo que ainda nem aconteceu, mas você acredita que irá acontecer. Muitas pessoas que não foram cristãs, não temeram a Deus, eles visualizaram talvez aquela empresa, aquele modelo de negócio tal, que ainda estava no começo, que ainda era muito difícil conseguir. Então eles já tinham uma imagem detalhada do futuro, de como seria aquele negócio, de como seria aquela empresa. Então, com aquela visão que eles tinham sobre aquele negócio, eles então desempenharam o papel de fazer aquilo que precisa ser feito e seguir em diante em meio às dificuldades, em meio às barreiras, em meio a tudo que possa ter, e seguiram, e lá no final, no futuro, acabaram concluindo aquilo, porque a fé acabou movendo eles, né? E a fé deles estava baseada em uma visão que estava na mente deles, assim, de uma empresa grande. E eles, pelo esforço e com a fé, essa imagem que eles tinham na mente, eles conseguiram concluir aquilo que eles começaram. Então a fé é isso, é uma certeza, é uma convicção, mesmo com as dificuldades, mesmo com as tribulações, as angústias, você persiste naquilo ali, confiando, acreditando que aquilo lá irá dar certo. Agora eu quero fazer uma outra pergunta. Como ter fé? Lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz assim: portanto, a fé vem do ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Então a fé vem por ouvir a mensagem de Deus. Uma mensagem de Deus, ela vai te trazer fé em seu coração. O que isso significa? Que a nossa fé, ela tem que ser apoiada em algo. Ela não pode ser uma fé sem apoio, sem sustentação em algo. Como, por exemplo, quando aquele centurião pediu que mensageiros fossem até Jesus, para pedir que Jesus fosse até a casa dele, porque o servo dele estava enfermo. Ali os mensageiros foram, falaram com Jesus, Jesus estava ao caminho, e no meio do caminho aquele centurião entendeu algo importante. Ele entendeu o seguinte: ele reconheceu a autoridade que havia em Jesus.
Então ele falou, olha, eu também sou autoridade. Quando eu digo para um vai, ele vai. Quando eu digo para outro fica, ele fica. Da mesma forma é o Senhor. O Senhor é uma autoridade constituída. Então o Senhor não precisa nem vir na minha casa. Diga apenas uma palavra e o meu servo será curado. Jesus até mesmo se espantou naquela hora e falou assim, nossa, eu nunca vi fé do tamanho desse homem aqui em Israel, né? Então ele disse ali para os mensageiros, né? Vai e diga para ele que o servo foi curado. Então antes do mensageiro chegar, o servo dele já tinha sido curado pela fé. E a fé estava apoiada no quê? Numa palavra, numa convicção que ele tinha sobre a autoridade. E uma palavra que veio por parte de Jesus foi suficiente para ele sustentar a fé dele, e ali o servo dele foi curado. A forma para nós obtermos fé é uma palavra que vem de Deus para você. Como também você vai ouvindo testemunhos, você vai vendo também, lendo a Bíblia, isso vai te acrescentando fé. Também vai te acrescentando fé, mas uma das formas também de você apoiar a sua fé, sustentar a sua fé, é diante de uma palavra que Deus dá para você. Essa palavra ela pode vir em forma de visão, ela pode vir em forma de sonho, ela pode vir através de uma pregação, de um louvor, alguém falando algo para você, ou uma profecia. Então, em cima dessa palavra, você sustenta a sua fé. Se Deus falou, então eu creio, vou seguir adiante, vou caminhar. Então a forma de você ter fé é dessa maneira, sustentando a sua fé diante de uma palavra que Deus dá para você. Talvez a gente se encontre numa situação a qual nós estamos buscando uma confirmação, uma resposta da parte de Deus. Deus, eu preciso que o Senhor fale comigo, né? Me dê uma direção, para onde eu vou, se eu vou para a esquerda, eu vou para a direita, eu vou para cima, eu vou para baixo. Então você está aguardando uma direção de Deus, uma resposta de Deus, para que então você se posicione então com fé diante daquela mensagem, diante daquela resposta que você está esperando em Deus. Muitas vezes, tipo assim, a resposta de Deus não vem, ou então dentro do nosso prazo demora para vir. E o que a gente faz numa situação dessa quando você não ouve uma palavra? Lá em Daniel, capítulo 3, versículo 16, diz assim: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar. Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Então imagina só, aqui é um exemplo, né, de 3 homens que foram acusados de não se dobrarem diante a estátua do rei Nabucodonosor. Então foi feito um decreto de que toda pessoa que não se dobrassem a adorar a estátua do rei seria então jogado na fornalha de fogo. Então, como eles eram tementes a Deus, eles não se dobraram ali. Eles foram então sentenciados à morte e a ser jogados na fornalha de fogo. Em nenhum momento Deus chegou e falou assim: pode ficar tranquilo que eu vou livrar vocês. Eu vou livrar vocês aqui, fica tranquilo. Não. Em meio à angústia, talvez que eles possam estar passando, as dificuldades, a aflição, eles manteve a fé naquilo que Deus é. Deus é Deus e pronto, acabou. Então eles falam: rei, nós sabemos, nós temos convicção de quem Deus é. Ele é Deus, ele é o único a ser adorado. Se ele nos livrar da fornalha de fogo, ele será Deus. Mas também, se ele não nos livrar da fornalha de fogo, ele continuará sendo Deus e nada vai mudar. Então eles tinham uma fé, uma certeza naquilo que Deus é.
Deus é Deus, não importa a circunstância. Então eles manteram a posição, não saíram do lugar, não se prostraram, não fizeram nada. E foram ali acusados, foram jogados na fornalha de fogo. Ali então Deus livrou eles da fornalha de fogo e não foram queimados. Nenhum fio de cabelo queimou ali dentro da fornalha. Então, quando você não ouve, talvez, uma resposta, uma confirmação, uma palavra de Deus, você mantenha a sua fé naquilo que Deus é. Deus é Deus. Você pode estar orando assim: Senhor, eu estou aqui buscando, estou aqui clamando, ainda não ouvi uma resposta, mas eu sei que o Senhor é Deus. Eu sei que a sua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. O Senhor jamais vai pensar algo ruim para mim. Então, querido, mantenha a sua fé, fique na posição. Se Deus ainda não disse algo para você, não vá para frente, não vá para trás, não vá para o lado, não tome uma posição precipitada, mas se mantenha esperando em Deus, e no tempo certo, na hora certa, Deus vai agir, Deus vai falar contigo, e isso também é uma forma de Deus amadurecer a tua fé, para que você tenha convicção, não naquilo que Ele pode te dar, mas naquilo que Ele é. Agora eu quero explicar aqui para vocês que existe uma medida de fé. E qual é a medida dessa fé? Qual o tamanho de fé necessária para a gente obter algo que talvez a gente deseja ou que a gente precisa? Então eu quero que você abra ali a sua Bíblia em Romanos 12, versículo 3, que diz assim: por causa da bondade de Deus para comigo, me chamou para ser apóstolo. Eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pense com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. O que Paulo estava querendo dizer com isso? Paulo, ele foi um grande apóstolo. Entre os apóstolos, ele foi maior que os 12 que foram lá, caminharam com Jesus, andaram com Jesus, dormiram com Jesus, comeram com Jesus. Se ajuntar as obras ali dos 12 e somar, não dá a mesma quantidade de obra que Paulo fez. Você vê que a parte do Novo Testamento, praticamente, a metade, vamos falar assim, é praticamente de Paulo, de cartas de Paulo que escreveu. Paulo foi o maior apóstolo do que todos eles, teve uma maior revelação do que todos eles. Então ele falou: olha, eu sei que Deus me chamou, e não é para a gente se sentir maior do que os outros, mas se eu sou assim, eu faço o que eu faço, né? É porque Deus colocou uma fé em mim para exercer todas essas coisas que eu faço. Isso que Paulo quis dizer. Então Deus colocou uma fé dentro de mim e dentro de você. E essa fé, ela é suficiente para você caminhar e ter as coisas que você precisa ter diante, segundo a vontade de Deus. Então o que nós precisamos é o quê? A fé também é como um músculo, é exercitar a nossa fé. Crendo, acreditando, expulsando todo pensamento negativo, toda dúvida, tudo aquilo que não vem da parte de Deus, e pode ter certeza que você vai estar exercendo a sua fé. A fé que já está dentro de você, ela é suficiente, pois foi Deus que colocou uma medida de fé dentro de você. Uns vão ter uma fé maior, outros vão ter uma fé menor, mas é algo que Deus colocou dentro de você, e ela é suficiente para você ter aquilo que precisa ter e alcançar segundo a vontade de Deus. Agora quero falar aqui para vocês qual é a fé que agrada a Deus. Lá em Romanos 11, versículo 6, diz assim: sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Fé
ela é fundamental, ela é essencial para agradar a Deus. Você quer se aproximar de Deus, ter intimidade com Deus a níveis maiores e profundos diante de Deus, é necessário que você tenha fé. Então nós vamos subindo de níveis de intimidade, de conhecimento de Deus. Vai chegar uma hora, uma parte que você precisa ter fé em tudo na sua vida para você atingir níveis maiores de intimidade, de conhecimento para com Deus. Sem a fé é impossível você agradar a Deus. Deus já colocou no seu coração, Deus já te deu, já está aí, mas agora cabe você exercer, se alimentando da palavra, ouvindo testemunhos. Quando você estiver, às vezes, diante de pequenos problemas, você exercer a fé. Eu estou resfriado. Você crê. Não, eu creio aqui que Jesus já levou na cruz toda a minha enfermidade, eu decreto a cura agora em nome de Jesus. Então é algo para você exercer a fé. E em Marcos 6, versículo 1, fala assim: Jesus voltou com seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. Versículo 3. Por acaso ele não é o carpinteiro, filho da Maria? Não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E as suas irmãs não moram aqui? Por isso ficaram desiludidos com ele. Versículo 5. E ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles, e ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Então Jesus chegou até ali aquela cidade com a intenção de levar a palavra. E no meio disso, tem muitas pessoas enfermas, doentes, com problemas, pela falta de fé daquelas pessoas, porque elas não deram credibilidade, não reconheciam a autoridade que estava sobre a vida de Jesus, elas não creram. Falaram assim: mas não é o filho do Zé lá, carpinteiro, que fazia aqui, fez uns negócios aqui para nós, e não é seus irmãos, esse cara aqui jogando bola? Quem é esse cara aí para querer falar alguma coisa para nós? Quem é esse cara para chegar aí e falar: não é filho da Maria, seus irmãos ali? Quem é esse cara? Então, pela falta de fé, Jesus não pôde fazer milagres naquele lugar. Ele foi impedido. Então, é necessário, para que você viva o milagre, você viva o sobrenatural de Deus, você ande sobre as águas, salte muralhas, vença os gigantes, é necessário você ter fé. E a fé é exercida por você. Deus já te deu uma medida de fé, mas para você exercer ela depende de mim e de você. Agora eu quero falar aqui para vocês sobre os inimigos da fé. É algo que vai sempre opor a sua fé, que você precisa detectar esses inimigos da fé e vencê-los, combatê-los com a luz da palavra de Deus. Então, o primeiro inimigo da fé é quem? É a dúvida. A dúvida, ela vem a todo instante para pôr em prova a sua fé, questionar a sua fé. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 6, diz assim: porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Então a dúvida, ela fica te levando como a onda do mar. Eu acredito em Deus. Agora eu não acredito. Agora eu estou acreditando, eu não acredito. Então você fica igual a onda. A dúvida é isso. E para você vencer a dúvida, muitas vezes você vai ter que repreender ela. Você vai ter que falar com a tua boca quando vier a dúvida. Mas pega versículos bíblicos ou até mesmo aquilo que Deus já falou para você. Deus já falou talvez algo que vai te dar, algo que Ele vai fazer, uma promessa vindo da parte de Deus. Então nesse momento está quase para alcançar aquilo que Deus prometeu, então vem a dúvida. Então você vai lançar a palavra que Deus colocou em você, a palavra que Deus colocou no teu coração, e repreender a dúvida com a sua boca falar.
É dessa maneira que você vence a dúvida, repreendendo ela com uma mensagem que vem da parte de Deus. Outra coisa que vem, outro inimigo das feras, é o pensamento negativo. Quando as coisas parece que está dando tudo errado, não vai, e a mente já começa a produzir situações, imagens que ainda não ocorreu, nem aconteceu, e vem os pensamentos negativos. Já deu tudo errado, já era, é melhor desistir, deixar isso para trás. São esses pensamentos que vêm para roubar a nossa fé. A gente tem que repreender também esses pensamentos negativos. Lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, diz assim: dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Então, o seu pensamento, a tua mente tem que estar cativa à obediência de Cristo. Como foi Noé. Noé, ele agiu por fé e obediência a uma palavra que Deus tinha dado para ele. Noé, constrói a arca vai ser nessa medida, porque vai acontecer o dilúvio. Então Noé, debaixo de uma palavra de Deus, ele sustentou a sua fé e continuou construindo a arca, e todo mundo ali tirando sarro da cara dele. Noé, você é louco, chover, cair água do céu, inundar tudo aqui, não vai acontecer. Você acha que durante o período que eles estavam construindo a arca, uns mencionam que levou 120 anos para ele construir? Não houve períodos de dúvida, pensamentos negativos? Veio, irmãos, com certeza veio, mas ele combateu isso, vencendo isso através da fé e da palavra que Deus tinha ordenado para ele. Deus tinha sido claro, e Deus não ficou toda hora falando para ele: Noé, você lembra que eu falei há anos atrás? Olha, Noé, eu sou Deus, vai acontecer, continua. Não, Deus fala uma vez só, é uma palavra. E aí, daí em diante, é você e eu que temos que acreditar, temos que confiar. Se Deus falou, eu creio, eu acredito. Então expulse, irmãos, todo pensamento negativo. Leve a sua mente cativa às coisas de Deus. Começa a falar: não, a minha mente é de Cristo. Eu repreendo todo pensamento intrusivo, todo pensamento negativo no nome de Jesus. E você vai vencer e vai manter a sua fé intacta para a glória de Deus. Outro inimigo da fé que você precisa detectar também, que ele vai roubar a tua fé, é a ansiedade. Muitas vezes as coisas não vêm, irmãos, na nossa hora, no nosso tempo. E a ansiedade é algo que nos consome, nos corrói por dentro. Então a ansiedade é uma inimiga que vai roubar a sua fé. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, falam assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Glória a Deus. Muitas vezes a ansiedade vem e a gente não tem um controle, né, de não ficar ansioso. Porque nós queremos muitas vezes um negócio para ontem. E a ansiedade vem nos consumir. Mas lance toda a sua ansiedade diante de Deus, o Pai, porque Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você. Dessa maneira, a ansiedade, ela é um peso, ela é um fardo que vai fazer com que você desacelere, vai fazer com que você ande devagar, vai fazer com que você aos poucos vai minando a sua fé e te paralisa. Então esse fardo não é você que tem que carregar, mas Cristo já carregou por você. Então lance esse fardo para Ele nas suas orações. Fala: Senhor, eu estou ansioso. Aquieta minha alma. Traz aqui, como diz aqui, a paz que excede todo entendimento. Em meio ao caos, em meio aos problemas, me dê essa paz dentro do meu coração, onde está tudo sendo destruído e você está em paz.
né? É em paz, sabendo, confiando que Deus está no controle de todas as coisas. Então, na hora do momento da ansiedade, lança ela para Ele, para Deus. Conte para Ele como está seu coração, como seu coração está ansioso. E nesse momento, quando você lançar para Ele, Ele vai colocar a paz que transcende todo entendimento. E junto com a ansiedade, outro inimigo também é a impaciência, né? Eu estou impaciente, né? E vem junto com a ansiedade também a impaciência. Lá em Romanos 5:3 diz assim: e também nós alegramos no sofrimento, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus e a aprovação cria esperança. A forma de você vencer a paciência é se alegrar em meio às tribulações, em meio às angústias e os sofrimentos. Parece um negócio meio contraditório, né? Como é que eu vou me alegrar em meio às angústias, em meio às tribulações, em meio ao sofrimento? Como é que eu posso me alegrar? Eu tenho certeza, se você parar para pensar um pouco, em meio às angústias e sofrimentos, tribulações, Deus tem proporcionado para você coisas boas. Deus tem trazido para você refrigério para a tua alma. Deus tem trazido recursos necessários. Não tem faltado nada na sua casa. Talvez não tenha faltado saúde para você. Eu não sei. É algo que você tem que pensar e ver e não fixar a sua mente, os seus olhos só nas coisas ruins, mas nas coisas boas. A palavra fala, em Eclesiastes, fala que para nós trazermos à memória aquilo que nos dá esperança, porque a esperança vai fazer com que também a nossa fé se mantenha viva, se mantenha acesa. Então não deixe os pensamentos negativos, as circunstâncias, as coisas ruins abalarem a sua fé, essa impaciência consumir você. Davi também era uma pessoa que estava sofrendo bastante angústia e ele falava para Deus, um dos salmos que ele fez, ele falou assim: aquieta minha alma, espera em Deus, porque um dia eu me alegrarei. Então ele falava para a alma dele que estava abatida, que estava angustiada, estava impaciente e queria receber algo logo da parte de Deus, estava assim. Então ele pedia a Deus. Então leve em sua mente as coisas boas que já tem acontecido, que já aconteceu, e traga à sua mente a esperança de coisas boas que o Senhor Jesus vai trazer para você em meio aos seus problemas, em meio aos caos, e dessa maneira você vai continuar mantendo a sua fé viva, ativa, vencendo cada inimigo da fé em nome de Jesus. E esta aqui é a última coisa, que é uma pergunta: se a gente tiver fé, Deus vai dar tudo que a gente quer? Não, irmãos. Você pode ter a maior fé do mundo, né? Vencer todos esses inimigos, manter a fé intacta. Deus não vai te dar tudo que você quer. Por isso que a fé verdadeira, a fé inteligente, é quando ela está baseada em uma palavra que vem da parte de Deus. Por exemplo, você está buscando algo, você tem fé: não, eu acredito que Deus é poderoso, porque na Bíblia está escrito que eu vou comer o melhor dessa terra, que não sei o que, e você crê naquilo e aquilo ali não acontece. E isso gera uma frustração. Deus não fez aquilo que eu pedi, eu tive fé suficiente, eu clamei e Ele não deu. Aí eu te pergunto, a sua fé está baseada em quê? Deus falou algo com você? Deus te confirmou alguma coisa? Deus te falou? Então a sua fé precisa estar baseada numa palavra que vem da parte de Deus. Se você busca algo da parte de Deus, então peça para que Deus te dê uma palavra, te dê uma confirmação. Deus, eu quero um carro. Eu quero um carro, então confirma, eu quero esse carro, esse modelo, isso e aquilo. Fala comigo, Pai. Confirma então. Me dê uma palavra, assim como foi aquele centurião. Diga apenas uma palavra e o meu servo será curado.
Então peça para Deus confirmar, te trazer uma palavra. Em cima dessa palavra que Deus te dá, então você vai basear a sua fé. Então eu creio. Se Deus falou, eu acredito. Enquanto Deus não fala, você busca, você clama, continue pedindo. Senhor, é o desejo do meu coração, fala comigo, me mostra. Se não for, Senhor, fala também comigo. Então tira isso do meu coração deseja isso. Mas que venha a ser segundo a tua vontade, o teu querer. Então fala. Então se Deus falou, irmão, você acredita. Enquanto Deus não fala, se mantenha posicionado naquilo que Deus é, buscando a Ele. Porque nem sempre Deus vai te dar aquilo que você quer. Porque aquilo que você quer pode ser ruim para você. Você pensa que é bom, mas não é. Mas vai ser algo ruim. Lembrei do episódio agora de quando Abraão e Ló, eles iam se separar e Abraão deu oportunidade para ele assim escolher que lado que ele vai. Ló então olha aqueles belos campos que eram em direção a Sodoma e Gomorra e vai para aquela direção. Abraão vai para o lado oposto. Então os olhos da gente enganam. Ele olhou aqueles pastos bonitos, aquele verde lindo, maravilhoso, e falou: nossa, esse lugar é muito bonito, então eu vou para cá. Mas nem sempre aquilo que nossos olhos quer ou deseja é da vontade de Deus. Então, querido, que você possa então buscar da parte de Deus. Deus, o meu coração é enganoso. Os meus olhos me enganam, mas eu sei que a tua vontade ela é perfeita, ela é agradável. O Senhor jamais vai desejar algo ruim para mim. Então me dê uma palavra. Então você busque a palavra, irmão. Uma palavra vinda de Deus. Peça que Deus confirme esse desejo que está no seu coração. E quando Deus confirmar, aí, meu irmão, é só alegria. É só você então agir com fé. Se Deus confirmou, haja com fé, vai atrás. Você está baseado, a sua fé está baseada em cima da palavra de Deus. Então você age com fé e as coisas vão acontecer no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Obrigado por você ter assistido este estudo, que o Espírito Santo possa falar melhor em seu coração. Eu quero encerrar aqui com uma breve oração. Senhor Jesus, te agradecemos por este momento, por essa oportunidade. Abençoa cada irmão que está assistindo essas aulas, que o teu Espírito Santo possa falar melhor em cada coração, trazendo clareza, revelação, entendimento, discernimento. Espírito Santo, se algo ficou faltando aqui para ser falado, para ser mencionado, que o teu Espírito possa completar, Espírito Santo. Em cada vida que está assistindo nesse momento, enche eles de fé, ajuda eles a exercer a fé, ajuda eles a vencer os inimigos da fé, que é a dúvida, o pensamento negativo, a ansiedade, a impaciência. Que o Senhor os conduza a uma vida de intimidade, a uma vida de comunhão contigo, que eles possam, Senhor, a níveis mais profundos, experimentar os milagres, algo sobrenatural da vida do Senhor, ó Pai. Que eles possam experimentar, ó Pai, para a glória do Deus Santo nome. Que o Senhor possa, Senhor, manter a fé deles viva e que eles possam exercer tudo o que foi falado aqui para a glória do Teu nome. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Deus te abençoe. Muito obrigado por ter assistido. Quero ver você aqui na próxima aula, em nome de Jesus.